De milhões de brasileiros, né? É uma data, todo dia 13, uma data para a gente a força e a energia do Partido dos Trabalhadores. E hoje, em especial, estamos fazendo uma live especial que junta aí os companheiros e companheiras nesse momento de definição da candidatura a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Quero dizer que começa a live hoje num dia muito feliz, porque nós recebemos um pouquinho mais cedo, não sei se todo mundo assistiu, quem não assistiu vai poder assistir daqui a pouco. Nós recebemos o apoio do companheiro Eduardo Suplicy, do companheiro Nabil Bonduque, do companheiro Paulo Teixeira, que agregam muita força política, muito simbolismo, muita mobilização para a nossa candidatura a ser o nosso, como pré-candidato a prefeito do PT, para a nossa candidatura a prefeito pelo PT. Isso aumenta a mobilização, nós estamos na reta final. Agora, dia 15 e 16 de maio, começa o encontro municipal, que vão participar todos os dirigentes do zonal. Então, se você é dirigente de zonal, ou se você conhece algum dirigente zonal, saiba como você vai participar. Você já deve ter recebido uma ligação do diretório municipal. Você conhece algum dirigente zonal, converse com ele, se ele já tomou a sua decisão, se já tem posição sobre isso, né? Se você é coordenador de algum setorial, juventude, movimento sindical, movimento de moradia, né? Prepare, já fizeram o debate, já fizeram a discussão entre seus setoriais. E se você é um militante do PT, um filiado do PT, simpatizante do PT, converse, vamos interagir, que a gente possa definir a pré-candidatura nesse dia 16 de maio. A tosse aqui, mas não é coronavírus não, viu, gente? É porque o dia inteiro conversando com militantes de zonal, com vereadores, e também está tendo sessão da Câmara ao mesmo tempo aqui. A coisa desse momento de distanciamento social, da conexão que a gente faz, permite que a gente possa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem muita gente que já entrou aqui, e hoje é um ao vivo especial com a presença do meu amigo, companheiro, meu deputado estadual, companheiro Paulo Fiorilo, que já foi presidente do diretório municipal do PT aqui da cidade de São Paulo, grande companheiro. Companheiro João Vitor Mota, grande companheiro aí da juventude, grande militância, um grande militante do PT. E a companheira Tâmara Nascimento, que é presidenta. Aqui tem uma presidenta aqui, a Tâmara, nossa presidenta de zonal aqui, a companheira da Zona Leste de São Paulo, nessa grande luta que nós vamos trabalhar. Eu vou, antes de passar para cada um de vocês, tem um videozinho que o pessoal preparou muita coisa aí, desde quando começou todo esse movimento aí da prévia, dos debates que nós participamos presencialmente, tudo. Teve muita participação, então muita gente mandou pergunta para esse programa, muita gente gravou vídeo, então a gente vai ter um ao vivo aí com muitos vídeos, muita coisa acontecendo. Solta o vídeo aí, o pessoal que está na organização aí, para a gente assistir esse vídeo. Dizem que é curto, a gente volta com a conversa aqui com os nossos grandes 3 parceiros aqui, Paulo Fiorilo, Tamara, nossa presidenta do Zonal, e João Vitor Mota, nosso companheiro da juventude. Vamos lá. Olá, companheirada. Meu nome é Marizilda Silva, do Setorial Municipal de Saúde do PT de São Paulo. Precisamos falar da escolha do nosso candidato a prefeito nas eleições que devem acontecer ainda este ano. Em tempos de isolamento, de perda de muitas vidas, de muita destruição, uma coisa vai ficando mais clara: a importância do fazer coletivo. E Alexandre Padilha sabe disso. Foi assim que nós construímos o SUS. Olá, meu nome é Antônia, sou presidente do Diretório Zonal de Sapopemba. Estou passando por aqui para reafirmar o meu apoio ao Padilha nas prévias para a Prefeitura de São Paulo. E será assim, coletivamente, que vamos construir políticas públicas que poderão cuidar de todas as pessoas que moram nessa cidade. Estamos passando por muitas mudanças nesse momento, mas precisamos mudar para melhor. Padilha, estamos juntos.
Olha aí, gente. Gostei de ver, animado aqui. Já começou, vai ter mais vídeo aí. Falar que vai ter mais vídeo o tempo todo. Eu queria passar a palavra já para o companheiro Paulo Fiorillo. Fala aí, Paulo. Hoje nós tivemos aqui, ó, o Marcos Vinícius já está dando boa noite. Boa noite, Paulo Fiorillo, Padilha, João Vitor, Tâmara. Aí, fala aí, Paulo. Bom, boa noite, Padilha, Tâmara, João Vitor, um prazer participar aqui com vocês e dizer que hoje o que aconteceu à tarde com o Paulo Teixeira, o Nabil Bonduque e o Suplicy com você é uma demonstração de maturidade dos companheiros do PT que mostra a importância de, nesse momento em que a gente vive uma crise na saúde, uma crise política, uma crise econômica, ter uma unidade no PT para apoiar a sua candidatura. Isso tem uma importância muito grande, é um gesto importante, gesto que a gente tem visto em alguns lugares do mundo, onde as pessoas se juntam para poder construir unidades contra o ódio, o radicalismo, contra aquilo que vem trazendo de problemas para o mundo e aqui também no país. Então, Padilha, primeiro dizer que a sua candidatura mostra a importância de aglutinar apoios desta envergadura. Eu ouvi a fala do Nabil, ouvi a fala do Paulo, não ouvi a do Suplicy, mas tenho certeza que foi da mesma qualidade e importância que dos dois outros companheiros. E dizer que nós estamos juntos. Eu não posso votar. Se pudesse, votaria em você no dia 16. Mas aqui, eu sei que a Tâmara pode, o João Vitor pode. O João pode, né, João? Então, outros também votarão em você no dia 16. E nós vamos estar juntos nessa caminhada, porque nós temos uma baita tarefa, que é retomar a cidade de São Paulo com propostas e projetos que possam olhar para aqueles que mais precisam. Como nós fizemos nos nossos governos, como fizemos no governo quando foi a Luísa, a Marta, o Haddad, e faremos com você, ao ser indicado candidato nas prévias, para a disputa eleitoral. E tenho certeza que você está preparado para essa disputa. Então, eu quero reafirmar aqui meu compromisso, meu apoio à sua candidatura e dizer que nós estamos juntos nesse debate, nessa disputa e com certeza depois para poder te ajudar na eleição que deve ocorrer até o final do ano, tá bom? Eu queria pedir desculpas que eu não vou poder continuar o tempo todo. Eu acabei tendo o mesmo compromisso, mais um compromisso no mesmo horário, então eu queria já deixar aqui as minhas desculpas, tá bom? Mas eu vou acompanhar mais um pouco. Obrigado, Paulo. Eu sei que você está saindo também para pedir voto, pedir mais voto para mim, para a nossa candidatura aí. Muito bom, Paulo. Aqui, assim, eu vou passar para a Tâmara e para o João Vitor também fazer uma apresentação inicial deles. Depois tem pergunta, tem um monte de coisa. Até eu estava quase me perdendo aqui. Depois da apresentação do João e da Tâmara, já vai entrar perguntas que foram gravadas por vídeo, a gente vai comentar um pouco por aqui. Então, Tâmara, nossa grande companheira, presidenta, fala aí um pouco, apresenta para todo mundo e a alegria, quero agradecer muito você estar junto conosco aqui nesse programa ao vivo, a presença da mulher, a presença da população negra, a presença da Zona Leste, há muita força para a nossa candidatura. Fala aí, Tâmara. Boa noite, companheirada, Padilha, Paulo, João Vitor, a todos que estão assistindo a gente aqui nessa live. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dizer que fico muito feliz de, sobretudo, quando eu lembro de que eu faço parte desse partido, né? De que eu tenho vocês todos na luta, né? Como referência e do quanto cada vez mais, né? Eu vou me dando conta, assim como outros companheiros e a população no geral, da importância do Partido dos Trabalhadores na vida das pessoas, né? Então, fazer aí essa referência, esse agradecimento por toda a trajetória, né, de vocês que estão há mais tempo na luta. A gente está aqui, Padilha, na Zona Leste, né, numa luta tremenda, porque por aqui, por enquanto, a gente só tem movimentação nos cemitérios, né, não tem mais nada além disso. Então, a gente tem, assim, uma grande esperança acerca da sua candidatura, porque a gente sabe de toda a sua trajetória, de toda a sua experiência, né, na área da saúde, e o quanto você certamente vai contribuir e olhar para a gente aqui na Zona Leste. Então, o meu apoio total a você, a companheirada aqui também do diretório do Tatuapé, e tamo junto.
Muito obrigado, viu, Tâmara? Demais aí essa mobilização, você junto conosco. Eu vou passar aqui para o João Vitor já, depois eu vou chamar a primeira pergunta e vou convidar aqui tanto eu, o João Vitor, a Tâmara, o Paulo Fiorilo, se quiserem comentar das primeiras perguntas que a gente vai soltar aqui. Vamos lá, João Vitor, se apresenta para todo mundo aí, nosso companheiro João Vitor Mota. Obrigado, Padilha, boa noite, Tâmara, boa noite, Fiorilo, boa noite a todos que nos assistem, a todos que nos assistem nessa live, muito importante, depois desse anúncio da tarde, essencial para a unidade do PT, mostrando que o PT unido, como o lema dessa pré-candidatura, muda São Paulo, a gente tem condições de construir uma pré-candidatura. Sou militante desde os meus 18 anos, hoje já estou um tempinho no PT, vivendo muita coisa, conhecendo minha trajetória, onde eu nasci e cresci lá na Zona Norte, no bairro do Lausanne Paulista, no Diretório Zonal de Santana. Então é muito importante estar construindo essa caminhada com você, Padilha, como essa vitória no próximo domingo, para a gente conseguir trazer o PT unido, unificar o PT e fazer o que a gente sabe de melhor nessa cidade, que é apresentar propostas, apresentar um plano de governo consistente, apresentar conteúdo para a gente conseguir, de fato, reunir São Paulo, reagregar São Paulo. Eu sou morador da Zona Norte, então moro muito perto da Brasilândia, que é um distrito muito afetado pelo Covid-19. A gente sabe que quando os nossos governos estão no poder, a gente sabe que a gente tem um outro olhar para as periferias de São Paulo, um outro olhar para nossas políticas públicas. Então é muito importante estar aqui construindo, conversando, que a gente possa, pouco a pouco, ir avançando em propostas para avançar essa crise do coronavírus e construir uma São Paulo mais humana, mais diversa, mais plural, como a gente sabe fazer muito bem. Bom, muito bom, João. Eu vou chamar já a primeira pergunta por vídeo. O pessoal perguntou para muita gente, o pessoal gravou, anunciaram aí já há 2 semanas esse 13M, o dia de hoje. Então tem perguntas no vídeo aí. Vou passar a primeira pergunta chamando a Ingrid, que é presidenta, como a Tâmara, do Zonal de Santana. E ela vai puxar um pouco aí a pergunta, lançar a pergunta, vocês podem comentar, cada um de vocês vai comentar também. Sobe a Ingrid aí, gente. Padilha, queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta e saber o que é que a gente precisa pensar de política pública para a saúde nesse processo pós-pandemia. Opa, aí a pergunta da Ingrid. Acho que alguém quer comentar? Você quer começar, Paulo? Você comentando. Tá sem áudio. Cadê o áudio do Paulo? Tá aqui, ó. Eu queria dizer que eu posso começar, mas você é o especialista nessa área, com certeza. Mas eu tenho a impressão, Ingrid, que o pós-pandemia, na questão da saúde, vai estar muito voltada para a capacidade que nós vamos ter de ampliar a rede de atendimento, de retomar os mais médicos, que infelizmente o governo federal interrompeu, que era um projeto que o Padilha tocou em Brasília, de construir ou ativar hospitais que a cidade de São Paulo já poderia ter feito e não fez. Aliás, os hospitais da cidade de São Paulo, eles são, na sua maioria, fruto dos governos do PT. Se a gente lembrar, o último governo que o Padilha foi secretário, a gente deixou o hospital de Parelheiros quase pronto, o da Brasilândia iniciado, e se não tivéssemos feito, hoje não teríamos esses 2 hospitais. Assim foi como Boimirim, como Cidade de Tiradentes e outros. Então, eu acho que o PT tem uma referência na questão da saúde na cidade de São Paulo, principalmente quando ele se dispõe a governar a cidade olhando para aqueles que mais precisam. Os hospitais sempre foram construídos nas periferias, é onde as pessoas têm mais dificuldade, é onde elas estão morrendo mais. O João Vitor falou da Brasilândia, a gente podia lembrar do Sapopemba, de São Mateus, Cidade de Tiradentes, do Grajaú, são distritos em que o número de mortes aumentou de forma vertiginosa. E acho que o Padilha é o cara que está preparado para ser prefeito e ajudar muito nessa pós-pandemia, governando a cidade de São Paulo como ela precisa e como ela deve ser governada. Queria só aproveitar, Padilha, pedir desculpas, mas eu vou precisar sair, que eu estou começando a outra, beleza? Vai lá. Abraço para vocês. Tâmara, conta um pouco para a gente. Tâmara, conta um pouco para a gente como é que está Você já tinha começado a falar um pouco como é que está o sentimento aí na Zona Leste, que você está sentindo, tanto em relação à saúde, como outros problemas que a pandemia do coronavírus tem trazido aqui para a nossa cidade de São Paulo, tá? Aqui na Zona Leste, a sensação é essa mesmo, né? A gente tem ouvido alguns especialistas falarem, eu até ouvi um que eu tenho acompanhado, que fala que agora a gente está realmente tropeçando em corpos, né?
E é isso. Aqui na Zona Leste, a gente não tem saída, não tem hospital de campanha. Se alguém ficar doente aqui, a gente tem que atravessar a cidade, né? Eu estou aqui no diretório, né, Tatuapé, mas a gente tem aqui uma região muito pobre, né? Então, Tatuapé tem um bairro que é mais nobre, uma outra classe, uma outra turma, mas a gente tem aqui um centro, uma área periférica muito grande. E aí, como que essa turma faz para atravessar a cidade? Adoece aqui, o Hospital do Tatuapé está uma loucura, né? Não tem condição de atender os profissionais, inclusive da saúde. Queria fazer aqui um agradecimento aos profissionais da saúde, né? A galera está adoecendo, está reclamando que não tem EPI, não tem mesmo, não tem condição de trabalho, isso na saúde. E a gente não sabe mesmo, Padilha, assim, o que fazer, porque a gente ouve o Bruno Covas falando na televisão e ele só fala de abrir cova, né? De abrir cova, de abrir vala, quais providências que ele está tomando nesse sentido. Então, o meu sentimento, né, esse, é de abandono. Nós estamos novamente aqui na Zona Leste, na periferia, abandonados. A única coisa que a gente tem, né, assim, e olhe lá, é a garantia de uma cova, de uma vala. É só isso. Muito bom. João Vitor, o que você tem a dizer aí? Você que, além de ser lá da Zona Norte, você atua aí no movimento sindical, o que está sentindo? Vários trabalhadores de serviços essenciais, o pessoal do servidor público está sentindo em relação à pandemia. Diga aí, João. Primeiro, agradecer, mandar um abraço para a Ingrid, minha presidenta zonal. Milito com a Ingrid há muitos anos. Começamos juntos no movimento estudantil e é bom ver a gente trilhando outros caminhos, outros passos. É sempre importante ver jovens como a Tâmara, a Ingrid, presidindo zonais aqui em São Paulo, uma cidade tão importante, com tantos filiados em cada zonal, sendo comandado por mulheres jovens. Mostra o quanto o nosso partido está vivo, quanto o nosso partido está ativo. Sobre a pergunta, eu acho que a situação de São Paulo hoje mostra o quanto uma política pública voltada para a privatização, para a destruição da capacidade estatal de prestar serviços públicos, ela afeta no momento que a gente menos espera. O governo Dória Covas, desde o começo, apresentava uma agenda de privatização, sucateamento, diminuição da capacidade da Secretaria de Saúde, diminuição do orçamento, não entrega dos hospitais que a gente entregou praticamente pronto. A gestão Haddad, quando era secretária, deixou os hospitais praticamente prontos para eles inaugurarem. Era só assumir o governo, inaugurar uma obra e ainda poder ser aplaudido por uma obra que outro fez. Não entregaram a obra e hoje, justamente na Brasilândia, tem uma carcaça gigantesca de um hospital que seria muito útil para aquela região, uma das regiões que mais morrem pessoas, e o hospital não está pronto. E não está pronto porque não quiseram estar pronto. Acho que tem muito esse sentimento também que a gente precisa superar na política, que é os tucanos não quererem abrir uma obra nossa, não quererem inaugurar uma obra nossa, não querer dar continuidade a uma obra nossa, mesmo sabendo o quão essencial são essas obras. São Paulo não tem obras de hospitais públicos há muito tempo e graças ao PT voltou a ter. Não tem estadual, não tinha municipal. Se não fosse o governo Haddad, sob sua gestão na Secretaria de Saúde, a gente não teria essas obras acontecendo, a gente não teria tido uma expansão tão grande da rede de atendimento, mas é insuficiente. Se tem uma coisa que a gente sabe nas políticas públicas, quanto mais se expande os serviços públicos, mais as pessoas vão querer usar os serviços públicos. Porque ninguém gosta de pagar planos de saúde caríssimos, que aumentam 40%, 50%, 60% cada ano, taxas abusivas, sem nenhum controle por parte do governo federal e da Agência Nacional de Saúde sobre os aumentos abusivos dos planos de saúde. Então as pessoas acabam sendo obrigadas a usar o serviço público. O serviço público tinha que ser a opção mais viável e de melhor qualidade. E quando a gente não expande nossa rede de atendimento, não expande não valoriza os profissionais de saúde, quanto tempo demorou para os profissionais de saúde de São Paulo? A gente está falando de São Paulo, né? Isso que é mais assustador, a cidade com o maior orçamento entre as cidades na América Latina toda, uma cidade com muita capacidade de realizar obras, com muita capacidade de fazer grandes estruturas, que poderia estar sendo um espelho para outras cidades aqui da região metropolitana, podendo servir de apoio para outras cidades da região metropolitana nessa crise do coronavírus, mas não. São Paulo acaba virando o epicentro da doença, que talvez vai acabar sendo nos próximos dias o epicentro da doença em todo o mundo. E a gente vem mostrando o quanto é importante uma gestão pública eficaz, eficiente, e também um diálogo entre os poderes, né? O que o governo Bolsonaro vem fazendo abrindo caminho para um grande genocídio. Então é muito importante a gente discutir isso e mostrar que a gente precisa investir em saúde, a gente precisa investir
em infraestrutura, a gente precisa investir nos serviços públicos de qualidade, porque se eles estivessem em disposição hoje, essa crise seria muito menor. E essa crise afeta justamente o povo que mais precisa do Estado, porque ela começa nos grandes centros aqui de São Paulo, nas regiões mais ricas, mas a cada dia ela vai deixando mais e mais mortos nas periferias de São Paulo, ela vai deixando mais pessoas desamparadas, então a gente precisa retomar essa capacidade da cidade de São Paulo de olhar para os seus habitantes, não só como números, estatísticas, mas como pessoas de direitos, pessoas que podem participar do poder público. O pessoal, vocês já falaram tudo, a Tâmara, o João, o Paulo Fiorilo, acho que deram uma resposta muito importante para a Ingrid. Eu só queria falar uma coisa que eu acho que nós vamos enfrentar um debate político, onde a gente vai ter que ter uma crítica, e acho que o PT vai fazer essa diferença, em 3 momentos. Primeiro, de que a gestão Bruno Dória, antes da pandemia, deixou a cidade de São Paulo mais frágil para enfrentar a pandemia. Então, disso que vocês falaram, né? Por exemplo, se o Bruno Dória tivesse colocado o Hospital da Brasilândia para funcionar, podia ter colocado as obras para funcionar ano passado, certamente a Brasilândia talvez não seria hoje o distrito com o maior número de mortes na cidade de São Paulo pelo coronavírus. Se tivesse colocado para funcionar todas as UPAs que nós começamos, por exemplo, na Zona Leste tem UPA em Guaianazes, demorou para inaugurar a UPA de São Miguel, UPA Cidade Tiradentes, um conjunto de unidades de saúde que a gente começou, certamente as dificuldades não seriam as que elas são hoje. Se tivesse cuidado da população em situação de rua, do jeito que a gente vinha cuidando na gestão Haddad, a população em situação de rua não chegaria nesse momento da pandemia tão mais frágil, né, já impactando tanto fortemente nessa população. Se não tivesse fechado os centros de referência das mulheres, de combate à violência contra a mulher, certamente as mulheres teriam hoje instrumentos mais fortes, mais próximos da população para a denúncia sobre violência contra a mulher, que aumentou 44% na cidade de São Paulo no início da pandemia. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma crítica muito forte, o quanto que Bruno Dória tornaram a cidade mais frágil para enfrentar a pandemia. Segundo, isso que a Tâmara falou, quando começa a pandemia, ao invés de olhar para a periferia, para a população que mais precisa, para a maioria da população, não, eles fizeram um hospital de campanha no Pacaembu, no bairro Nobre. Sabe por quê, Tâmara? Porque eles pensam desse jeito. Você falou bem sobre Tatuapé. Essa pandemia do coronavírus, ela começou na classe alta, porque o pessoal que foi para a Europa, para os Estados Unidos, para a China. Mas aqui na cidade de São Paulo, os primeiros casos foram na classe alta, mas o primeiro óbito já foi um porteiro que trabalha para essa classe alta. Como no Rio de Janeiro, foi uma empregada doméstica que trabalha para a classe alta. E poucas semanas depois se alastrou pela periferia e hoje, aonde mais morre é na Zona Leste, o distrito isoladamente que mais morre é a Brasilândia. Um negro na cidade de São Paulo tem 63% de chance a mais de morrer por coronavírus do que um branco. Ou seja, o risco das pessoas que vivem nos bairros mais vulneráveis, na nossa periferia, chega a ser 18 vezes maior de morrer do que uma pessoa que vive no bairro nobre. Porque eles, até nisso, Bruno Dória, usaram a sua perspectiva privatizante e elitizante para enfrentar a pandemia nesse momento. Né? E uma crítica ao que pode ser depois da pandemia, a superação pós-pandemia. Primeiro, 2 questões para mim são fundamentais. O SUS fortalecido e a renda básica e cidadania tem que se tornar uma realidade permanente em São Paulo, independente da pandemia. Por isso eu critico muitas vezes algumas pessoas que falam o seguinte, tem que ter hospital de campanha. É verdade, por exemplo, tem que ter um hospital de campanha na Zona Leste, mas tem que abrir os hospitais que já estão prontos para abrir, para que fiquem permanentes, para depois da pandemia. Então tem que ter um hospital de campanha na Zona Leste, mas tem que ter as UPAs de 24 horas abertas na Zona Leste, para que elas vão ficar depois da pandemia. Tem que reforçar os hospitais municipais que tem na Zona Leste, que estão, o TID Setor, por exemplo, é um hospital de referência, vários profissionais de saúde morreram agora no momento da pandemia. Ou seja, reforçar porque são instrumentos que vão ficar para depois da pandemia. E a mesma coisa a renda básica e cidadania, que nós conquistamos no Congresso Nacional a aprovação, esses R$ 1.200 para cada família que tenha 2 adultos,
Se tiver apenas um adulto mulher como chefe de família, também recebe R$ 1.200. Foi uma conquista da oposição, mas Bolsonaro mantém isso aí só por 3 meses. A gente está defendendo para prorrogar o resto da pandemia. E aqui na cidade de São Paulo, se o PT, se a gente for prefeito dessa cidade, tem que ser renda básica e cidadania permanente. Né? São 2 instrumentos fundamentais para enfrentar esse momento da pandemia, para mostrar, mas também para mostrar a diferença no pós-pandemia. Ô, gente, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem 2 projetos em disputa no mundo inteiro para enfrentar o pós-pandemia. Aqueles que querem aumentar a desigualdade e a gente que quer reduzir a desigualdade. E o fato do PT governar a cidade de São Paulo vai fazer toda a diferença. Os únicos períodos na história da cidade de São Paulo que reduziu a diferença entre os muito ricos e a maioria da população foi quando o PT governou com a Erundina, com a Marta e com a Haddad, e vai governar depois das eleições, nas próximas eleições, nós vamos ganhar essas eleições. Ô, gente, deixa eu passar aqui, tem a próxima pergunta. Tem bastante pergunta, então a gente vai ter que ser mais rápido na resposta. Vou chamar a Renata, que é dirigente do Cid Saúde de São Paulo. Salve, companheiro Alexandre Padilha. Gostaria de perguntar para você, Padilha, na sua opinião, qual é o modelo de gestão que o PT deve adotar na prefeitura daqui da capital, né, de São Paulo? Mais especificamente, na questão da forma de contratação dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e na forma de resolução dos conflitos que são inerentes, né, no mundo do trabalho, principalmente nessa questão dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público também. Uma outra pergunta é referente a essa crise sanitária que nós estamos vivendo, não sabemos quando que vai acabar. Quero saber, na sua opinião, quais são as medidas, né, que a prefeitura pode tomar para evitar chegar nesse caos, nessa crise sanitária que nós estamos vivendo. É isso. Olha aí, a pergunta da Renata eu vou começar respondendo, passar para a Tâmara e depois para o João Vitor, tá certo? Primeiro, que medida mais importante a prefeitura já deveria ter tomado e tem que tomar na cidade de São Paulo nesse momento, né, para enfrentamento do coronavírus em relação à área da saúde? É proteger os trabalhadores e trabalhadoras. Porque nós estamos chegando numa situação onde você até tem o equipamento, você tem o leito, mas você não tem mais médico, fisioterapeuta, enfermeiro, profissional de saúde para cuidar, para tocar aquele posto de trabalho. Porque vários foram infectados, vários foram afastados e, infelizmente, dezenas já morreram pelo coronavírus. Então, se tem uma coisa que qualquer prefeito de qualquer lugar, e aqui na cidade de São Paulo tem que fazer com muita força, é garantir a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras com máscaras, equipamentos, ter forma de transporte. Tem várias cidades que, inclusive, alugaram hotéis, espaços do lado dos hospitais, proteger os trabalhadores da atenção primária em saúde, o agente comunitário de saúde, o enfermeiro que está lá na equipe de saúde da família, o médico, a equipe multiprofissional, que estão atendendo de forma, às vezes, desprotegidos. Tem que estar protegidos para visitar a pessoa nas casas, né, as comunidades e assim vai. Segundo, eu tenho defendido, Renata, que o PT governando a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem que fazer parte do grupo de cidades do mundo inteiro que estão fortalecendo a gestão pública, recuperando para o poder público serviços que tinham sido privatizados. Você acompanha isso, a Internacional de Serviços Públicos faz esse debate, juntou cidades do mundo inteiro, por exemplo, cidades da Europa que reestatizaram aí os serviços de saneamento, o serviço de transporte, que é 100% privado aqui na nossa cidade de São Paulo, foi sendo privatizado, acabou a CMTC, nunca se fez, recuperou uma empresa pública. Aqui na América Latina, várias cidades, como Bogotá, recuperaram para o poder público alguns dos seus equipamentos, dos seus serviços. Então, eu acho que São Paulo pode inovar, a gente fazer parte desse processo, desse grupo de cidades. Está cada vez mais claro nessa pandemia que só o Estado e o poder público que podem reduzir a desigualdade. Nós estamos assistindo essa situação, por exemplo, das pessoas não terem um leito para se internar e ter um hospital privado do lado com um monte de leito vazio. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a luta de vereadores e vereadoras da bancada do PT, em nome aqui da vereadora Juliana Cardoso, que liderou esse debate por ser da área da saúde, em nome do vereador Donato, que era o autor da emenda, em nome do líder Alfredinho,
vereadores e vereadoras do PT que aprovaram, né, o Eduardo Suplicy, conseguiram aprovar, o vereador Reis, aprovaram a emenda que estabelece a fila única de leitos do SUS aqui na cidade de São Paulo, e eu soube hoje, inclusive, que a prefeitura agora, inclusive, requisitou mais 100 leitos da iniciativa privada. Então, só o público pode reduzir a desigualdade, e não existe Estado nem serviço público sem trabalhador público valorizado, né, garantido, protegido. E por isso é muito importante a gente também retomar aquilo que a gente construiu na gestão Haddad, que são as mesas permanentes de negociação com os trabalhadores públicos, que é um instrumento que o movimento sindical garantiu, que a OIT estabeleceu. Então, o melhor instrumento, inclusive, para que a gente possa fazer a negociação, discutir. Eu tenho muito orgulho de quando, secretário do Haddad, temos aprovado a reestruturação do plano de carreira da área da saúde, a maior reestruturação do trabalhador público na área da saúde. Temos transformado em estatutários trabalhadores do servidor público municipal, que era uma luta antiga desses trabalhadores. Temos montado a carreira da vigilância, né, dos agentes de vigilância, que foi uma transformação na carreira desses profissionais, e que a gente possa reforçar os instrumentos públicos para todas as áreas aqui na cidade de São Paulo. Só um Estado forte, acho que esse é um dos ensinamentos da pandemia, pode reduzir a desigualdade na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. Queria ouvir um pouco agora, passar primeiro para o João Vitor, e depois para a Tâmara. O Rafael está desesperado pedindo assim, não vamos demorar muito, porque tem muita pergunta de vídeo aí. Eu vou ser muito breve, porque acho que você já deu a resposta exata. A pergunta da Renata, mandar um abraço para a Renata, que traz duas preocupações fundamentais. Eu acho que o modelo de gestão tem que ser um modelo de gestão participativo. Acho que a gente tem que entender que as pessoas querem participar da política, elas querem fazer parte da política. E para que isso aconteça de fato, a gente não pode continuar vendo o esvaziamento dos espaços participativos aqui na cidade de São Paulo, como o Conselho Participativo, os conselhos de unidade de saúde, de hospitais, os vexames nas eleições de conselhos das principais unidades de saúde aqui em São Paulo no último período tem sido gigantesco. A gente não pode passar por isso. As pessoas precisam estar lá participando e se sentir parte dos equipamentos públicos. As pessoas entender que o que é público é comum, o que é comum é nosso, e a gente tem que se apropriar desses espaços e utilizar esses espaços da melhor forma possível. São Paulo é uma cidade global, como você disse, Padilha. A gente não pode estar passando essa situação sem olhar e sem dialogar com as principais metrópoles do mundo. E acho que, nesse sentido, o processo que muitas cidades têm feito de reestatizar os serviços públicos, de valorizar os profissionais de saúde, valorizar os profissionais de educação, de todas as áreas do serviço público, que a gente sabe muito bem que o serviço público é muito grande, e um grande potencial de geração de emprego, renda, distribuição de renda, inclusive, a partir da geração de empregos dignos, de trabalhos decentes, a gente precisa valorizar e voltar a ter concursos públicos na cidade de São Paulo. Acho que é raro, se a gente, desde que o Haddad saiu da prefeitura, eu não ouvi nenhum concurso público de impacto na cidade de São Paulo que aconteceu. As pessoas precisam de novos profissionais, a gente precisa voltar a ter concurso público em São Paulo para valorizar os profissionais e cuidar dessas pessoas, porque são essas pessoas, são esses servidores públicos que, nesses momentos, aparecem em sua linha de frente do combate à pandemia, do combate às grandes crises. Então, é muito importante a gente retomar esse olhar mais humano para a cidade de São Paulo. Vamos lá, Tâmara. Fala um pouco aqui, muita gente escrevendo aqui. Vamos lá, Tâmara. Eu vou ser breve, que o Rafa está aqui chamando a gente, né? Mas eu acho que é isso, né? A pergunta da companheira sobre a questão que o João Vitor trouxe bem, né? Que é o modelo de gestão participativa. A segunda pergunta dela, que foi a respeito da pandemia, eu não sou especialista em saúde, né? Eu sou pedagoga, trabalhei muito tempo com a população em situação de rua, na assistência social, e agora eu atuo na educação, com a primeira infância. Mas o que eu percebo da saúde agora, nesse momento de pandemia que a gente tem acompanhado, é que precisa, né, Padilha, dos testes, né? Precisa testar a população, a gente precisa saber como que tá, o que está acontecendo de fato. E a gente não tem teste, então a gente está totalmente no escuro. Então a gente vê aí na TV, né, na notícia, né, esse papel que a mídia tem feito agora, que tem sido importante, né? E tá lá, né, mais de 12 mil mortos. E isso sem contar as subnotificações. Então, acho que respondendo a segunda pergunta dela, acho que os testes, trabalhar em cima disso, acho que seria essencial para a gente saber como nós estamos e tomar providências em cima disso. Muito bom, Tâmara. Tâmara trazendo aqui debate sobre a importância da testagem. Inclusive, nós conseguimos aprovar, viu, Renata? A gente aprovou aqui no Congresso Nacional, Renata que fez a pergunta,
uma lei que estabelece prioridade, estabelece obrigação de proteção, máscara, equipamento, uniforme adequado para todos os trabalhadores de serviço essencial que estão sendo mobilizados para a pandemia, então, saúde, gente da educação, agente de sepultamento, gente da limpeza, gente da segurança, muita gente da área da administração do serviço público municipal, mas que é convocado por algum motivo para atuar na Covid, e também priorização de testes para esses trabalhadores, porque, como lembrou aqui a Tâmara, se tem uma subnotificação, a gente está no escuro na cidade inteira, e também em relação aos trabalhadores, né? Se você tivesse a testagem, você já poderia mapear que trabalhadores poderiam voltar a trabalhar, organizar as escalas, proteger os trabalhadores, ter noção aonde está crescendo mais a transmissão, em que região, em que lugar, né? Então, essa é uma questão fundamental também. Vamos passar para mais uma pergunta, deixa eu achar aqui. Ô, gente, esse negócio está tendo sessão da Câmara no celular, por isso que eu estou olhando aqui de volta, estou tendo que acompanhar os comentários, muita gente escrevendo coisa, vendo o roteiro, o negócio está animado aqui, mas é assim que é bom. Vamos passar agora, chamar o Charles, que é presidente do Zonal do Centro, mais um presidente do Zonal que vai fazer uma pergunta para a gente aí. Aproveito aqui o ensejo para perguntar ao Padilha de que modo ele acredita que a desestruturação do Mais Médicos contribuiu para fragilizar o país e a cidade de São Paulo no enfrentamento ao novo coronavírus. Um abraço fraterno e vamos à luta. Muito bom, Charles. Bom demais te ver. Nosso presidente do Diretório Zonal do Centro, uma região bastante importante da cidade de São Paulo, né? O centro é um pouco o centro de todo mundo, porque muita gente vem da Zona Leste trabalhar no centro, da Zona Norte. A gente quer que cada vez mais as pessoas não tenham que sair de tão longe dos seus bairros, que a gente tenha mais emprego na Zona Leste, mais emprego na Zona Norte, mais emprego na Zona Sul, mais emprego na Zona Oeste. Mas o centro tem essa característica de juntar as pessoas, e é uma região onde o movimento da moradia, da luta pela ocupação do espaço público tem um papel fundamental, além das ações de cuidar da população vulnerável, população em situação de rua. E a destruição do Mais Médicos teve impacto decisivo em todas essas populações. Só para vocês terem ideia, a gente chegou a ter 350 médicos do Mais Médicos na cidade de São Paulo, quando eu era secretário junto com a Haddad. Tanto do programa federal, quanto a gente chegou a criar um programa aqui no município. Tem alguns Mais Médicos que foram do próprio município que a gente trouxe, além de um concurso que nós fizemos, um concurso público para médicos de família e comunidade, para médicos da urgência e emergência aqui na cidade de São Paulo. Então, essa destruição do Mais Médicos tem um impacto decisivo. Você tem, o Charles sabe, na região central tinha áreas inteiras de ocupações de prédios, e quem ia lá cuidar, atender as pessoas, a gente montou unidade de saúde na ocupação, eram os médicos do Mais Médicos, sejam médicos cubanos, médicos brasileiros formados no exterior. Esses médicos estavam espalhados em todo o país, nas áreas mais vulneráveis, na periferia das grandes cidades. Aqui na cidade de São Paulo estavam em Parelheiros, estavam em Cidade de Tiradentes, estavam no Itaim Paulista, estavam em Guaianazes, estavam nos quilômetro 23 da Raposo, estavam na região central, estavam em Brasilândia, estavam em Sapopemba. Cada canto da cidade, onde não tinha médico, você tinha lá um médico do Mais Médicos cuidando das pessoas. Infelizmente, isso foi destruído pelo Bolsonaro e teve a passividade aí do Bruno Dória, que não reagiram, deixaram a coisa acontecer, sequer foram a Brasília cobrar sobre isso. Eu coordenei a oposição na medida provisória, onde poderiam entrar em emendas que pudessem favorecer a cidade de São Paulo, sequer tiveram preocupação em relação a isso, né? E hoje a gente está pagando esse preço. O governo federal não convoca os médicos do Mais Médicos. Nós temos uma situação de você ter mais de 10 mil médicos brasileiros formados no exterior que atuaram no Mais Médicos, cuidar de população indígena, da periferia das nossas grandes cidades, da periferia aqui da cidade de São Paulo, na região remota do interior, que poderiam estar cuidando das pessoas agora, sendo chamados. O governo federal não convoca esses médicos e o Bruno Dória também não reage, não faz nada. Os governadores do Nordeste estão agindo. Não sei se vocês viram, os governadores do Nordeste montaram a Brigada Médica do Nordeste, estão chamando médicos e médicos brasileiros formados no exterior para cuidar do nosso povo nesse momento tão grave aí do enfrentamento da Covid-19. Queria ouvir agora da Tâmara, depois do João, se eles querem comentar alguma coisa sobre isso também.
Comentar rapidamente, Padilha, só quando começou, né, o Mais Médicos, eu estava trabalhando com a população em situação de rua. Como que foi importante isso, viu, Padilha? Porque era uma dificuldade, né? Na época eu trabalhava lá em Ermelino Matarazzo e não tinha médico, né? Sobretudo para atender população em situação de rua, era muito, muito delicado isso, porque às vezes tinha o médico, mas o médico não queria atender, né? E com Mais Médicos, isso foi resolvido, né? A qualidade de atendimento, quantos profissionais eram humanos, disponíveis, né? O quanto eles estavam disponíveis também para trabalhar com a gente da assistência social em prol de um bom atendimento da população em situação de rua. E aí eu fui vendo ali com o passar dos anos que a população foi ficando mais saudável, bem tratada, né, conseguia ter o acompanhamento médico, então foi incrível, né, esse programa, e é realmente uma sacanagem, né, mais uma desse governo, e absurda, porque de fato isso agora, né, antes não tinha, né, tiraram o Mais Médicos, e agora, com essa pandemia, os que a gente tinha estão adoecendo, né, e sem leito nos hospitais, e a gente está do jeito que está por conta da irresponsabilidade desse desgoverno. Muito bom, Tâmara. João Vitor, quer falar alguma coisa? Só um breve comentário de ver o quão nocivo essa política hoje de extrema-direita brasileira tem sido para a população mais pobre de todo o nosso país. O Mais Médicos sofreu tantas críticas por xenofobia, por racismo, por tantos preconceitos, e destruiu um programa tão importante que hoje poderia estar salvando milhares de vidas no Brasil. Eu acho que é muito bom para a gente refletir nesse momento o quanto ações desmedidas, preconceituosas, podem levar diretamente à morte de tantas pessoas. E no momento que a Cuba manda sua solidariedade, até para a Itália, pela primeira vez o Estado cubano mandou solidariedade para um país do norte global, e aqui no Brasil a gente resiste a voltar atrás, o governo não volta atrás e assume seu erro, e ainda tenta lançar um Mais Médicos 2.0 com versão totalmente precarizada, sem querer assumir uma coisa que errou. Acho que nesse processo as pessoas poderiam ter mais humildade também de assumir que erraram, assumir que se pautaram a partir de preconceitos e não aceitaram um fato nítido, que se a gente tivesse hoje os Mais Médicos aqui no Brasil, muitas pessoas poderiam estar sendo salvas e muitas vidas poderiam estar recebendo atendimento justo, humanizado e com atenção. É isso aí, gente. Ó, com o PT na Prefeitura de São Paulo, o Mais Médicos vai voltar, gente. Nós vamos precisar dos Mais Médicos para reconstruir essa cidade. Quero mandar um abraço especial à Cleide, que é da UNAS, que é a principal entidade do Heliópolis, que é a maior favela da cidade de São Paulo. E a emoção, vocês falando aqui, né, do racismo, do preconceito, a emoção do pessoal da UNAS Heliópolis, quando a gente criou o Mais Médicos, que dois jovens que cresceram no Heliópolis, foram fazer medicina em Cuba, voltaram para o Brasil pelo Mais Médicos, para tratar do nosso povo, continuam aqui, já fizeram a validação do diploma, continuam cuidando do nosso povo na periferia e no sertão aí do país. Então, grande abraço, pessoal de Heliópolis, PT na Prefeitura, a gente vai fazer com que o Mais Médicos volte. Vamos ouvir agora a Lucinha, do PT de Itaquera. Vamos lá, Lucinha, nossa grande companheira, mais uma companheira da Zona Leste. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a articulação da educação e da saúde nos territórios, inclusive com outras secretarias. Essa articulação que houve na época do Haddad foi baseada num documento que você, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, e o presidente Lula assinaram para orientar essa articulação no território nacional. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque entraremos numa crise profunda e o poder público terá uma função importante de articulação nos territórios, de combate à vulnerabilidade e implementar a rede de proteção social na cidade de São Paulo. Um grande abraço, espero que você ganhe as prévias e tamo junto. Ô, Lucinha, que ótimo, você me fez lembrar aí, quando o nosso querido Fernando Haddad era ministro da Educação, eu era ministro da Saúde, nós criamos o programa Saúde na Escola, que é exatamente construir isso que você falou, Lucinha, a Tâmara conhece bem,
que é a articulação entre as equipes de saúde, a equipe de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, as equipes multiprofissionais, com as escolas que estão no território. Muitas vezes você tinha uma escola, um CEL, uma unidade de base de saúde, um não conversava com o outro, né? Só quem conversava era a criança, né? Ou os pais que iam na escola, iam na unidade de base de saúde, mas a construção conjunta não acontecia. E eu sempre dizia, viu, Lucinha, aqui, a gente construiu o programa nacional lá, garantimos, inclusive, um recurso novo da área da saúde para as unidades de saúde que fizessem isso, essa articulação, mas se o prefeito, se o território, se o nível local não organizar isso, e no caso da cidade de São Paulo, não só o prefeito, não só os secretários, mas as subprefeituras funcionarem com autonomia orçamentária, construindo o subprefeito e discutindo com o PT, na nossa gestão, não pode mais ter subprefeito que é indicado sem discutir com o diretório zonal, sem discutir com a militância partidária no nível local. Então é fundamental essa articulação no território. É a prefeitura que pode fazer isso, casar as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde com a escola, com o CEL, com os demais equipamentos. Hoje em dia eu estou convencido que você precisa ter a assistência social nisso, o pessoal do SUAS nisso. Você tem que ter iniciativas das pessoas que trabalham com o tema do trabalho e emprego. Você tem que ter iniciativas da Secretaria de Políticas das Mulheres. Nós vamos voltar a construir a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Política de Igualdade Racial, de Direitos Humanos, agindo sobre isso, porque muitas vezes tem vulnerabilidades, tem agressões a direitos. Fundamental essa coordenação. Como também foi muito importante o grupo de trabalho dentro do Saúde na Escola que nós construímos, que era o grupo de trabalho da alimentação escolar aqui na gestão da Haddad. Eu, como secretário de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, a gente construiu esse grupo de trabalho da alimentação escolar, que tinha um papel fundamental em rever qual que é a comida que está sendo oferecida para as crianças. A alimentação escolar é fundamental para a saúde da criança enquanto ela está na escola, né, para o seu desenvolvimento nutricional, mas também é um ato educativo para essa criança que passa a educar os pais. Começa a falar que esse negócio de tomar refrigerante não é uma boa, que suco artificial não é uma boa, começa a valorizar. Tem muita criança que conhece a fruta, tem criança que conheceu macaxeira, né, a mandioca na alimentação escolar, né, começa a saber de onde vem, tudo isso é um processo pedagógico muito importante. Então nós queremos voltar a construir isso aqui na cidade de São Paulo. Nesse momento, a gestão Bruno Dória está cometendo um crime contra as nossas crianças, que é não garantir que a alimentação escolar chegue na casa das crianças, nesse momento de distanciamento social. A Tâmara sabe disso. Quem acompanha as escolas públicas municipais sabe que as famílias, tem algumas delas em situação de extrema vulnerabilidade, estão sem dinheiro para comer, para garantir comida para suas crianças. E mesmo que não esteja nesse grau de vulnerabilidade, essa alimentação escolar impacta muito na renda das famílias. Então, é fundamental nesse momento emergencial que a alimentação escolar volte a chegar na casa das crianças, que se mantenha a regra que a gente aprovou aqui no Congresso Nacional da aquisição da agricultura familiar, e aí aqui na cidade de São Paulo, dos produtores orgânicos, para a qualidade dessa alimentação, manter a produção orgânica na nossa cidade de São Paulo, né, e voltar a ter esse grupo de trabalho conjunto para a gente continuar melhorando a alimentação escolar na cidade de São Paulo. Queria ouvir aqui agora, invertendo, né? Primeiro o João, depois a Tâmara. Acho que você trouxe todos os pontos centrais, Padilha. Acho que nesse momento a gente precisa voltar a olhar para a gestão pública de uma forma transversal, porque não adianta a gente compartimentar, fragmentar a gestão pública em tantas caixinhas tão burocráticas que não dialogam, que não potencializam o uso dos recursos. A gestão pública precisa ser inteligente, voltar a ser inteligente, como a gente consegue construir no PT. Que as secretarias dialogam, as equipes dialogam, a gente trabalha mais na prevenção do que na remediação dos problemas. Hoje São Paulo virou um grande processo de remediar problemas, né? Está vazando e tem que tapar buraco vazando. A gente procurar as causas antes, trabalhar nas causas. A gente precisa voltar a ter uma gestão que, de fato, seja integral, pense em todos os aspectos da vida dos seus cidadãos. Então, é muito importante nesse momento a gente voltar a dialogar sobre isso. São programas que vão sendo destruídos, e com o tempo parece que as pessoas acabam esquecendo o quão importante é um Estado atuante, um Estado com vigor, um Estado com vontade, e mais ainda com diálogo.
se a gente não coloca secretarias para dialogar, subprefeituras para dialogar, não faz sentido. Acho que a cidade de São Paulo não pode ser um grande loteamento de cargos para diversas lideranças políticas por interesses pessoais, mas tem que voltar a ser um espaço com diversos servidores públicos com vontade de fazer o bem e fazer melhor e mais. Muito bom, João Vitor. Tâmara, fala um pouco para a gente, você que é da área da educação, lida o tempo todo com isso. Fala aí, Tâmara. Ficar apagando incêndio não dá certo, né? Não pode. Em política pública é irresponsabilidade. Essa articulação ela é essencial, como você falou bem, Padilha falou tudo, João Vitor complementou, isso precisa existir, né? Da saúde com a educação, da saúde com a assistência e com as outras secretarias. A pergunta da Lucinha, né, que fala especificamente dessa articulação da saúde com a educação, esse momento que a gente vive, principalmente, né, não tem como a gente pensar num serviço essencial, né, pensar em educação, em dar continuidade a esse trabalho, sem a gente se comunicar, sem a gente ter suporte da Secretaria de Saúde, não dá, assim. E também só receber uma cartilha por e-mail também não resolve o nosso problema, né, a gente precisa de suporte de fato. É curioso, né, porque nas gestões petistas, não que o nosso trabalho seja perfeito, não é isso, a gente sabe que tem coisas que a gente vai acertando, vai melhorando, e a gente sempre olha dessa forma, né, mas eu não vi essa distância que eu vejo hoje. Você falou, Padilha, aí da alimentação, da importância da alimentação para as famílias e para as crianças, de fato Todos os dias eu recebo ligações, né, ou de famílias, ou de colegas que fazem a gestão de outras unidades educacionais, reclamando, por exemplo, que não estão recebendo leite, né, que o leite atrasa, o leite não chega. Vocês imaginam, né, num momento como esse, que as pessoas estão desesperadas, então a gente está fazendo agora, né, educação teletrabalho, né, então tem toda uma preocupação pedagógica para a gente dar continuidade na aprendizagem das crianças, e dos adolescentes, para quem trabalha com esse público, mas o que eu tenho falado é assim, não tem como, né, a família que está com fome, doente, ela está preocupada nesse momento com a continuidade de aprendizagem. Então, daí a importância da articulação das secretarias e do poder público funcionar de forma integral, de atender as pessoas de forma integral, né? Então, a família precisa ter onde morar, a família precisa ter o que comer, a família precisa estudar, dar continuidade aos estudos, mas ela também precisa de garantia de saúde, de alimentação, né? Não dá para viver só com uma coisa e abrir mão de outra. Muito bom, viu, Tâmara? Eu fiquei até emocionado porque entrou aqui um comentário da Ana Freitas Aninha, que trabalha na UBS do Parque Arariba, Céu 2 Campo Limpo. O Parque Arariba é onde eu cresci. Então, vamos dar um grande abraço, periferia da Zona Sul, no Campo Limpo. Um grande abraço para a Aninha, trabalhadora da área da saúde. E nesse acordo de comentário aqui, eu pulei um vídeo de apoio, gente. Tem um vídeo de apoio aí que o pessoal quer botar aí, então vamos passar primeiro o vídeo de apoio. E a gente volta aqui, tem mais perguntas, ainda tem mais 2 perguntas que foram gravadas. Então vamos subir o vídeo de apoio aí, gente. Companheiras, companheiros, eu sou Tâmara, presidenta do DZ Tatuapé. Venho aqui declarar o meu apoio à candidatura do companheiro Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, secretário da Saúde em São Paulo, é médico infectologista. Eu, Ana Lúcia, presidente do diretório da Vila Formosa, apoio a pré-candidatura do companheiro Padilha, por acreditar estar melhor preparado para enfrentar esta eleição de 2020 tão difícil. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou o Milton, sou membro do Diretório Municipal de São Paulo, sou da região de Sapopemba e gostaria de manifestar, através desse vídeo rapidinho, o apoio à candidatura do nosso ex-ministro Alexandre Padilha. E nesse momento de pandemia que a gente vive no mundo, no Brasil e aqui na cidade de São Paulo, a gente precisa de um candidato que transmita para as pessoas confiança, esperança, e o Padilha é esse quadro. Acredito muito que o Padilha tem um potencial de contribuição em sendo prefeito do candidato nosso, né? E com a possibilidade de ser prefeito muito grande. Por isso, junto com outros companheiros do diretório da Vila Formosa, estamos com Padilha. Poxa, gente, Vila Formosa, Tatuapé, Sapopemba.
E insistiram aqui porque era o vídeo da Tâmara, a Tâmara aparecendo aí no vídeo, tinha que aparecer. Bom demais. Agradecer aí, companheirada. Vamos com muita força a luta. A gente está aqui, esse ao vivo, tem gente que está entrando agora, então nós estamos conversando. Dia 15 e 16 de maio agora, tem o encontro municipal do PT, que vai ser uma votação eletrônica, participam os dirigentes de zonal, os dirigentes setoriais. Então nós estamos fazendo uma conversa aqui sobre a nossa pré-candidatura a prefeito pelo PT de São Paulo. Estou aqui com a Tâmara, que é a nossa presidenta do Zonal Tatuapé, aqui com o João Vitor, que é um companheiro do Diretório Municipal da Juventude, né? E estamos recebendo aqui apoios, vídeos, pessoal de toda a cidade, da base, construindo a nossa candidatura. Queria reforçar, então, você que é dirigente de Zonal, né, que o Diretório Municipal não te contactou ainda, procura o Diretório Municipal para saber como que você vai votar, como que você participa. Se você é dirigente de setorial, já deve ter até reunido o setorial para se posicionar, mas saiba das informações como você pode participar. Se você não é, mas conhece algum dirigente zonal, conhece algum membro do setorial, peço apoio para a nossa candidatura Padilha para prefeito do PT de São Paulo. Nós estamos fazendo essa grande mobilização. Hoje é dia 13, é o 13M, 13 de maio, nessa luta aqui na reta final. Vamos passar agora para mais uma pergunta. Solta mais uma pergunta, o companheiro Luiz Mário, secretário de Organização Municipal do PT. Vamos lá, Luiz Mário. A minha pergunta é sobre a população em situação de rua, que já são 25 mil pessoas nessas condições, e com essa pandemia e esse desgoverno, a situação deve agravar ainda mais. Como elaborar políticas públicas que reverta esse quadro e garanta o direito dessas pessoas? Pessoal, primeiro vocês viram que o Luiz Mário é Lula e Corinthians, né? Vai Corinthians e Lula aí. Grande Luiz Mário, que é secretário municipal de organização do PT de São Paulo. É uma das pessoas que está com a responsabilidade aí de organizar essa consulta que vai ser feita 15 e 16 de maio. Então, mais uma vez, você que é dirigente do Diretório Zonal ou coordenador setorial, você tem direito a voto, o seu voto é secreto, ninguém vai saber em quem você votou. Lógico que você vai discutir isso no seu zonal, vai discutir no setorial, vai discutir no momento popular, mas seu voto é secreto lá na hora, então você vai receber uma senha do Diretório Municipal. Essa senha é só sua, você que vota para a definição do candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Queria dizer, né, o Luiz Mário botou aí, né, na questão central aí, esse aumento absurdo da população em situação de rua na nossa cidade de São Paulo, aumentou mais do que 2 vezes desde a gestão Haddad, né? O censo aponta aí mais de 25 mil, tem pessoas que trabalham com população em situação de rua, a gente conversa direto com essas pessoas, pessoal que trabalha no consultório na rua, pessoal que trabalhava no de braços abertos, pessoal que trabalha no centro de acolhimento, todos eles, né, falam que ultrapassa certamente 25 mil pessoas de população em situação de rua, decorrente da crise econômica que vive o Brasil, que tem a ver com o Bolsonaro, mas decorrente também do fato de Bruno Dória terem fechado uma série de serviços, reduzir os recursos da assistência social. Só para vocês terem ideia, quando acabou a gestão Haddad, a assistência social era mais ou menos 10% do orçamento da prefeitura. Continuou crescendo a arrecadação, ou seja, continuou crescendo o orçamento da prefeitura nesses 3 últimos anos, e o percentual, a participação da assistência social só reduziu, era 10%, caiu para 9%, caiu para 8%, e esse ano é 6%, gente. No ano que a gente mais está precisando desse apoio, né, a população em situação de rua, os idosos, né, os leitos de longa permanência para idoso, né, as estruturas que tem da assistência social, o papel que a assistência social tem, por exemplo, para ajudar as pessoas a se cadastrarem para receber a renda básica emergencial, e nada disso acontece com a prefeitura aqui da cidade de São Paulo. Nós temos um grande compromisso. Hoje, eu conversando com o Suplicy, a gente estava relembrando o papel que foi o programa de braços abertos, né, a importância que teve. Então, a gente construiu uma ação política forte. Eu queria muito ouvir o João e ouvir a Tâmara, que trabalha população em situação de rua, ouvir muito qual a opinião deles sobre isso, tem alguma sugestão. A gente está construindo um programa de governo aqui, estamos ajudando o PT a construir um programa de governo aqui com as sugestões da Tâmara e do João. Acho que essa situação, a gente precisa voltar a dar visibilidade para as questões e para as pessoas na cidade de São Paulo. Acho que todo mundo que mora em São Paulo, todo mundo que frequenta
as grandes centros de aglomerações, regiões próximas ao metrô, consegue ver o crescimento da população de rua. Sobretudo, uma coisa que me espanta muito é o crescimento da população de rua entre crianças e adolescentes. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era muito criança, passava muito na região de Santana. Santana tinha diversas pessoas morando na rua, embaixo do metrô, muitas crianças, muitos adolescentes naquela época. Com o tempo, graças, sobretudo, às políticas públicas dos governos Lula e Dilma, esses números foram diminuindo, as pessoas foram voltando a ter seus direitos respeitados, os direitos constitucionais fazendo ser, de fato, direitos. Mas hoje é espantoso a quantidade de crianças que retornam às ruas, a quantidade de pessoas que estão nas ruas, a quantidade de famílias completas que estão nas ruas. É muito importante voltar a discutir sobre esse tema, e é muito importante tentar entender aonde está parando esse orçamento da cidade de São Paulo. Se o orçamento da saúde cai, se o orçamento da educação cai, o orçamento da ciência social cai, onde está parando esse orçamento? Porque o dinheiro está aí. O orçamento existe. A queda de arrecadação não é tão grande assim. Onde foi parar? Eu acho que o orçamento não pode parar em gastos milionários com comunicação, não pode parar em peças publicitárias para vender São Paulo, como o Dória fazia. A gente precisa voltar o orçamento de São Paulo para trabalhar para as pessoas de São Paulo. E aí eu deixo a Tâmara falar que tem mais conhecimento nesse assunto para a gente continuar nosso debate. Fala aí, Tâmara. A gente quer sempre, né, quando a gente fala de população em situação de rua, muito complicado a gente falar de abrir serviço, porque o que a gente quer, na verdade, é diminuir a desigualdade social para a gente ter menos pessoas em situação de rua, né? Mas agora o Luiz Mário falou aí, né, e o último censo da população em situação de rua, ele aponta mais ou menos isso, 24 mil pessoas em situação de rua, e só 11 ou 12 mil pessoas em situação de rua, aliás, 24 mil pessoas em situação de rua e 11 ou 12 mil pessoas acolhidas. Todas as outras estão na rua literalmente, né? Então, ocupam as praças, o metrô, você vai na Praça da Sé superlotada, né? Então, é uma população invisibilizada, mas que ultimamente, né, por conta do aumento, as pessoas têm enxergado mais, né? Em relação, Padilha, isso que você fala, né, do que a gente propõe, as organizações sociais fazem um trabalho incrível, excepcional, né? Então, recebem um nada do poder público e com aquilo fazem muito, né? Então, tem um atendimento humano, se preocupam com a população, tentam articular. Eu trabalhei, né, com isso, conversei com vários serviços, com várias organizações, então acompanho isso de perto. O grande problema é, de fato, a estrutura, né? Não se tem. Então, eles sobrevivem, de fato, por conta das articulações que eles fazem, de doação que eles conseguem pedir, que é um absurdo, né? Se é um serviço público que está sendo executado ali, a gente não pode ficar trabalhando e pensando em sobreviver com doação, né? Então, acho que é isso, é olhar para os trabalhadores que estão nesses serviços de acolhimento, olhar para a população em situação de rua, pensar como que vai ser essa dinâmica de trabalho, né? Porque um centro que acolhe pessoas em situação de rua, um centro de acolhida, tem quartos, às vezes, de 20, 30 pessoas. Então, se hoje a gente tem um companheiro lá que está com suspeita de Covid, como é que faz? Né? Aí agora tem serviços que o poder público abriu, que a gente indica, né, encaminha essas pessoas para serem acolhidas em serviços específicos, mas tem uma série de complicadores, porque até que se identifique, aí entra a questão dos testes, né, essa pessoa está lá em um espaço aglomerado, com 20, 30 no quarto. Então, eu só queria, assim, destacar o papel das organizações sociais, dos trabalhadores da assistência social, que é importantíssimo, né, o pessoal faz um trabalho incrível, é um pessoal super envolvido com a política pública, que quer transformar essa realidade social, e falar disso, que tem a precarização, né, dos serviços, e a gente precisa melhorar isso, dando estrutura para um atendimento mais qualificado dessa população. Muito bom, Tâmara. Eu queria lembrar aqui também, né, que o Bruno Dória não fazem concurso público para o SUAS na cidade de São Paulo, para assistência social, né? O último que teve também foi na gestão do Haddad. Ou seja, não apostam no trabalhador público mais permanente, né, que possa ajudar a construir essa mudança da política, a mudança dessa realidade. Então, precisa voltar a governar essa cidade para a gente voltar a fortalecer esses instrumentos públicos do SUAS, os trabalhadores públicos, a carreira da assistência social na cidade de São Paulo. Vamos chamar aqui, tem mais um vídeo de apoio, depois tem mais uma pergunta da companheira Ana Lúcia. Então, o primeiro vídeo, vamos passar o vídeo.
Então, a pandemia, ela evidenciou a ausência do poder público nas periferias da cidade. E velhos problemas saltam aos nossos olhos, como falta de saneamento básico, falta de água, falta de caixa d'água, entre outros. Se não fosse a ação incansável dos movimentos sociais, levando alimentos e informação, viveríamos um caos social. Então, perante a tantas demandas, eu pergunto a você, Alexandre Padilha, o que fará para amenizar velhos problemas e resolver outros que se colocam na ordem do dia, como a inclusão digital? Porque sem internet as pessoas não têm acesso à renda emergencial, à atualização de CPFs e ao ensino remoto. Então, obrigada e boa sorte. Opa, acabou não sendo um vídeo, acabou sendo um vídeo de apoio, que a Ana Lúcia nos apoia, presidenta do Zonal aqui da Saúde. Acabou sendo uma pergunta, então botaram a pergunta antes, depois tem mais vídeo de apoio aqui, vai aparecer aqui. Ana Lúcia já fazendo uma pergunta que é super atual, já era atual na nossa gestão anterior, não à toa, né? A gestão Haddad fez as praças Wi-Fi, todo o esforço que nós fizemos para ampliar a conexão na cidade. Isso ficou ainda mais atual, né? Tem muita gente que acredita, eu sou entre aqueles, né, que toda essa situação da pandemia, do distanciamento social, só vai ser resolvido quando a gente tiver uma vacina, de fato, para a Covid-19, porque você garante a vacinação da grande maioria da população, por isso reduz muito a transmissão, reduz esse risco de mortes que nós temos, né? Essa vacina, os mais otimistas aí apontam essa vacina para o próximo ano, ou seja, o Brasil, a cidade de São Paulo e o mundo inteiro tem que se preparar cada vez mais para essa coisa da infraestrutura básica na nossa periferia da cidade. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica do país, uma das mais ricas. É absurdo, né? A gente não tem ainda a infraestrutura básica de saneamento, da regularização fundiária, da pessoa ter o título na mão ali da sua casa, do seu terreno. Da luz, da iluminação pública noturna, como a gente fez na gestão do Haddad, das lâmpadas LEDs, e não ter acesso à internet, que é hoje uma infraestrutura básica, né, para os alunos estudarem, para os professores que vivem na periferia poderem se atualizar, para os profissionais como um todo, para as pessoas acessarem seus benefícios, né, da aposentadoria, INSS, agora a renda básica de cidadania, para a participação política, para a produção da cultura, né, para o convívio social. Então, a gente precisa garantir, como parte da infraestrutura básica, saneamento, iluminação pública, iluminação noturna, garantia da regularização fundiária, da estrutura das ruas, da parte do pavimento da própria rua, mas precisamos fazer um grande trabalho para garantir acesso à banda larga, cada vez mais presente na periferia, nos equipamentos públicos do município. Então, toda a escola tem que ter, todo o CEL tem que ter, toda a unidade de base de saúde tem que ter, todo equipamento social tem que ter, né? Estrutura com capacidade para que as pessoas, todo lugar da subprefeitura, aquelas praças de atendimento da subprefeitura tem que ter cada vez mais, com mais qualidade, para que a população possa agir. Os conselheiros, né? Eu fui o secretário na gestão Haddad que coordenei o fortalecimento do conselho participativo, né, do debate sobre o orçamento participativo, a gente ter inclusão digital dos conselheiros. Na época a gente fez esse processo da inclusão digital, para que eles pudessem participar, opinar, acompanhar a parte do orçamento, transparência, um governo, né, um gabinete aberto, governo aberto, ter transparência nos dados, isso permite que o cidadão possa acompanhar de fato uma gestão municipal. Queria ouvir, para começar pela Tâmara, depois pelo João, o que vocês acham aí dos questionamentos que a Ana Lúcia trouxe sobre a infraestrutura na periferia, trazendo, inclusive, como parte da infraestrutura, o tema do acesso à internet? Padilha, a periferia não tem essa infraestrutura, né? Então, eu até vi na internet, achei interessante algumas coisas que a turma tem pensado aí, né? Esse pessoal que está pensando ações de solidariedade, de colocar água, sabão, álcool disponível, sobretudo para a população em situação de rua. E aí a gente sabe de todos os protocolos que são importantes e necessários agora para a pandemia, mas a gente sabe que os mais pobres não têm acesso à água, como a Ana falou, não têm acesso a sabão. Álcool é luxo, né? Não vai usar mesmo.
Eu só queria destacar, acho que você já respondeu bem, eu só queria destacar o que a Ana trouxe dos alimentos e parabenizar os petistas, né, todos os companheiros e companheiras aí dos diretórios zonais, os filiados e filiadas que têm se dedicado nesse momento para as ações de solidariedade. Queria fazer esse destaque, um agradecimento aqui, inclusive ao nosso diretório Tatuapé, né, que também tem se organizado nesse sentido, que é uma ação incrível, né, a gente sabe que o importante é a política pública, sem dúvida, mas já que nesse momento a gente não tem o apoio de quem está no poder, né, desse desgoverno, já que a estrutura não chega, nós estamos fazendo o nosso papel, e isso está funcionando bem nas regiões, então só parabenizar a companheirada. Muito bom, Tâmara. João? Acho que são questões centrais que a Ana traz para o nosso debate. Primeira questão da água, ela comentou, eu lembrei que na minha casa, eu moro em Lausanne Paulista, na Zona Norte, muito próximo à Cantareira, muito próximo geograficamente, colado na Cantareira, e desde 2014, minha casa tem água desligada todos os dias à noite. Todos os dias, desde 2014. São 6 anos que minha água é desligada, diariamente, umas 11 horas, ela desliga, e depois umas 5, 6 horas a menos religam, tanto que você consegue ouvir diariamente o barulho da água entrando pelo cano, enchendo a caixa d'água novamente. Quantas vezes a bomba da caixa d'água também já não quebrou nesse processo de liga, desliga, liga, desliga. E eu lembrei da sua candidatura a governador em 2014, que o central do debate era a crise hídrica de São Paulo. A crise hídrica fala que foi superada, não foi superada, a gente tem esse problema à vista ainda. A cidade de São Paulo continua com um problema de abastecimento de água, a Sabesp não resolve esse problema, uma empresa que deveria olhar para as pessoas, não está preocupada em distribuir dividendos na Bolsa de Nova York, onde ela tem capital aberto. Então, é muito preocupante esse processo de privatização, como que ele vai impactando pouco a pouco na nossa vida. E eu lembro a cara de pau do Alckmin naquelas eleições de 2014, que ele ganhou no primeiro turno, de falar, não, tem água em São Paulo, tem água em São Paulo. E não tinha. E continua não tendo até hoje, 6 anos depois. O absurdo que é isso aí, né, João? É um absurdo e nesse momento da pandemia, então, ficou ainda mais grave, né? Porque a principal orientação do Ministério da Saúde é lave a mão. Aí a pessoa não tem água para lavar a mão. Lave a casa, não tem água para lavar a casa. Lave tudo que você comprou no mercadinho antes de botar na geladeira, antes de botar dentro de casa, tem que lavar, bota água sanitária, a pessoa não tem acesso à água para isso. Outro dia, né? Estava até ouvindo nesses debates sobre o coronavírus, um desses especialistas falou o seguinte, é realmente impressionante, a gente está falando para o pessoal ficar em casa, mas na situação como essa, a gente tem que falar para ela sair de casa para buscar água, porque ela vai ter que sair de casa para buscar água, se expor, e a gente vê uma postura da prefeitura inerte, passiva, em relação a isso. Estou aqui, tem mais um vídeo ainda de apoio, vamos soltar mais um vídeo de apoio, depois a gente faz aqui os comentários finais, passar para vocês, a gente fazer os comentários finais e sair para conversar com o pessoal dos zonais. Vamos lá, Rafa! Olá, meu nome é Kathleen, sou integrante do Diretório Zonal de Santana e estou aqui para declarar meu apoio ao candidato à prefeitura Alexandre Padilha. Sou negra, jovem, mulher e me sinto representada. Olá, sou Alessandro Azevedo, ator, palhaço, criador do Sarau do Charles e estou coordenador do Setorial de Cultura da capital. Padilha, nós do Setorial de Cultura, em consulta interna, decidimos te apoiar nessa corrida dos pré-candidatos do PT à Prefeitura de São Paulo. Olá, companheiros e companheiras, eu sou o Luiz Felipe, sou responsável pela formação do DZ Santana e estou aqui para falar que confio no Padilha para liderar o nosso partido nessa cidade, maior cidade desse país, e nada melhor do que um ex-ministro da Saúde e ex-secretário de Saúde para guiar a nossa população, guiar a nossa cidade no meio dessa pandemia. Acredito que ele tem o perfil ideal para o que queremos na prefeitura. Ele está disposto e se mostra articulado para fazer diversas mudanças nas políticas públicas que foram defasadas durante essas gestões recentes do Estado. Para este momento e que dialoga para fora do partido, seu nome é o melhor nome. Acho importantíssimo a gente confiar no médico nesse momento. É isso. Um beijo. E rumo à vitória. Um beijo aí, um beijo para vocês aí, um beijo, Kevin, um beijo, Lucas, um beijo, Alessandro Azevedo, feliz demais. Ô, gente, nós estamos chegando no final aqui do nosso ao vivo. Queria passar aqui para o João Vitor e para a Tâmara para as considerações finais, saudação final.
Queria reforçar, isso aqui é um ao vivo especial aqui, nesse processo de definição da candidatura a prefeito da cidade de São Paulo pelo PT. Nós teremos no encontro dia 15 e 16 de maio. Votam nesse encontro os dirigentes de zonal e os coordenadores de setorial, os membros do diretório municipal. Então, se você conhecer algum companheiro, alguma companheira que é dirigente de zonal, né, ou de setorial, bate lá na porta do zonal, vai conversar com o pessoal do zonal, né, fala da nossa candidatura, são eles que vão decidir. Nós lutamos muito para que os dirigentes do jornal pudessem decidir. A nossa proposta inicial, foi até o João que apresentou, uma proposta de uma prévia online, que todo filiado e filiado do PT pudesse participar. Falaram que não dá porque não tem banda larga, não precisa de banda larga para votar. A gente mostrou várias vezes que você pode ter um instrumento, ter um voto através do celular, como se fosse uma mensagem SMS. Tem várias cidades no Brasil que já colocam ali o cartão do Bolsa Família no celular, o recurso da transferência de renda. Cidade de Maricá, que é governada pelo PT, São Paulo, o PT do Rio de Janeiro, é um exemplo disso. Maricá, o prefeito Fabiano, o primeiro prefeito foi o Washington Quaquá, faz a mumbuca, que é uma moeda local, chega o crédito ali no celular da pessoa, a pessoa utiliza ali no mercado local, só pode usar no mercado local, gira a economia local, tudo no celular, a pessoa digita, né? Tem na periferia tanta gente que trabalha com aplicativo, motorista de aplicativo, motociclista de aplicativo, trabalha com isso, a juventude tem essa necessidade, ou seja, era possível a gente fazer um grande processo de muita mobilização, discussão, mexer na cidade, fazer com que 180 mil filiados pudessem participar. Infelizmente isso não foi aprovado, mas pelo menos nós conseguimos ganhar, né, uma ampliação de quem vai decidir. Então cada membro do diretório zonal pode votar. Você que vai votar, a nossa presidenta Tâmara aqui do Desejo do Tatuapé, ela e os 14 membros do Desejo do Tatuapé vão poder votar, ou seja, cada membro de dirigente zonal pode votar. Se você não conhece, se você conhece algum, vá conversar com ele e pedir o voto para a nossa candidatura aqui, para ser o pré-candidato do PT a prefeito da cidade de São Paulo. Vamos passar para o João Vitor, depois terminar com a Tâmara, a força das mulheres negras da Zona Leste, somos nós aí. Vamos lá, João. Agradecer esse espaço aqui de debate, foi um debate muito rico. Acho que a gente tem chegado num momento decisivo para o PT aqui na cidade de São Paulo. Desde o ano passado a gente tem feito essa discussão da importância da democratização interna do partido. O PT que nasce democrático, nasce socialista, a gente não pode abandonar nossas bandeiras históricas. A gente tem que saber de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, reforçar a unidade do campo da esquerda aqui na cidade de São Paulo. O centro e a direita vão chegar com várias versões 2.0 de suas candidaturas, a gente tem que chegar com o que a gente tem de melhor, que é um candidato que tem a cara do PT, tem um programa do PT na cabeça e no coração, com a nossa militância unida em torno de um projeto de transformação social, de fato. Eu acho que esse momento faz com que o PT se reencontre cada vez mais, cada dia mais, com as suas lutas históricas. A luta pela saúde, pela educação, pelo passe livre. A gente já fez muito na cidade de São Paulo, a gente pode fazer muito mais. A gente sabe que nesse processo interno do PT, a gente precisa contar com os 615 delegados que vão votar. Então, todo mundo que está assistindo a gente, eu tenho tentado falar com todo mundo que eu conheço, conversado, tentado convencer quem está em dúvida, garantir quem tem certeza, mas falar, não, tem certeza mesmo, porque a gente precisa ter certeza do nosso voto, porque a certeza não pode ser só uma relação pessoal. A gente vive num partido que tem por essência o debate político e a formulação política. Se não fosse o PT, a sociedade brasileira seria completamente diferente. O PT é a síntese do que tem de melhor na esquerda brasileira e, quiçá, na esquerda mundial, porque a nossa forma de organização é espelho para muitos partidos que nascem mundo afora. Então é muito importante a gente não perder esse espaço, não desperdiçar essa chance de fazer a democracia valer mais uma vez e continuar lutando por mais democracia. Se lá em cima o Bolsonaro faz o que faz, se aqui do nosso lado acontece tudo o que acontece, a gente não pode deixar que isso aconteça internamente no nosso partido. Então, nosso voto vale, o voto é secreto. Eu acho que o Instituto do Voto Secreto não pode ser em nenhum momento descartado. Quem quiser fazer sua declaração de voto, assim como eu faço, que vou votar no dia 16 no Padilha, a gente pode fazer, mas quem tem medo, quem qualquer dúvida, não pode garantir seu voto com voto secreto e fazer o que acha melhor ideologicamente para o partido. A gente vai chegar numa eleição que os desafios vão ser enormes. Talvez a conjuntura eleitoral que hoje se desenha nas pesquisas seja completamente diferente quando a gente chega nas eleições, porque muitas pessoas podem acabar desistindo dependendo de como as eleições foram ser realizadas ou quando as eleições foram ser realizadas. E a gente precisa lembrar que a gente precisa eleger uma bancada muito forte de parlamentares de esquerda. Ano após ano,
a nossa Câmara Municipal de São Paulo tem ganhado uma configuração cada vez mais conservadora, cada vez mais atomizada, cada vez com mais partidos lutando por interesses próprios e pessoais. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa chegar nas eleições, assim que elas chegarem, votando numa candidatura como a sua, Padilha, e votando em parlamentares para a gente ter uma Câmara que faça as batalhas que precisa fazer. Porque se São Paulo tem um dos melhores horizontes no Brasil comparado com o governo Bolsonaro, se não fosse a bancada do PT, se não fosse nossa vereança, seria muito pior. Porque o que tem de mais progressista, mais avançado da gestão atual da Prefeitura de São Paulo no combate ao coronavírus, ao Covid-19, tem sido proposto pelos nossos vereadores. A nossa bancada tem sido protagonista nesse processo. Então a gente não pode deixar que isso diminua, que isso esmoreça. A gente precisa ir para cima. Dia 16, a gente conta com você, Padilha, com toda a sua disposição, com toda a sua vontade, que a gente sabe que você tem. Você é ligado no 220, a gente precisa que você ligue mais ainda, mais energia, para continuar lutando e trazer tudo que você sabe, tudo que você aprendeu na política, nesses longos anos, para a gente conseguir voltar e retomar a cidade de São Paulo para um caminho mais humano, mais democrático. Muito bom, João, agradeço. Vou passar para a Tâmara. Vamos lá, Tâmara. Gente, muito obrigada, Padilha, João Vitor, pelo debate, né, por essa rica conversa aqui. Eu acompanhei hoje, né, que o Suplicy, o Nabil e o Paulo Teixeira estão conosco, fiquei muito feliz. E é isso, né, acho que a consciência política, o voto é secreto, como o João bem disse, e ainda dá tempo, né, é dia 16 para votar. Eu acho que a gente precisa pensar, para além desse processo interno do PT, tão importante, né, pensar que o candidato que a gente escolher, ele precisa ser um candidato aceito pela população. Não adianta a gente escolher aqui entre a gente e depois, né, como que a gente vai trabalhar esse nome em São Paulo? Acho que é isso, né? E, Padilha, eu tenho certeza que vai ser uma delícia trabalhar o seu nome, né? Porque você é simpático, você é carismático, falando das suas qualidades pessoais, né? E por conta de toda a sua trajetória, do que você fez por São Paulo como secretário da Saúde, por conta do Mais Médicos, já foi ministro no governo Lula, ministro no governo Dilma. Então, é um nome que é fácil de trabalhar, né? Sobretudo por conta desse momento que a gente vive. A Toninha, né? A Toninha lá da FLM, ela usa uma frase que eu gosto, Padilha, que ela fala assim: São Paulo tá doente, a gente precisa de um médico, alguma coisa assim, né? E é isso. Eu falei no vídeo e volto a dizer aqui: você é o quadro que a gente precisa nesse momento. Acho que todos os nossos pré-candidatos estão bem preparados, né? Mas nesse momento, especificamente, é de você que a gente precisa, e você tem todo o meu apoio. Somos um número grande aqui no DZ Tatuapé de apoio a você. Estou à disposição aí para conversar com a companheirada, também tenho feito esse trabalho de conversar, né, e de falar sobre a importância do seu nome, de como vai ser importante e bem aceito trabalhar o seu nome para as pessoas, para a população em São Paulo. E é isso, estamos juntos, né, a gente se vê na vitória, e espero que quem esteja aí nos assistindo, né, caso ainda esteja com dúvida, que tenha decidido. Muito obrigada. Muito obrigado, Tâmara, muito obrigado, João, muito obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou. Muita gente entrou, escreveu, fez comentário. Estamos na reta final, como disse a Tâmara e o João. Faltam aí, hoje é dia 12, hoje é dia 13, amanhã é 14, então tem 14, 15 e 16. O encontro começa dia 15, no final do dia. Então, quem for dirigente do Zonal, que ainda não foi cadastrado pelo Diretório Municipal, procura o Diretório Municipal, procura a gente, manda uma mensagem aí para o nosso Zap, o 011 97 581 4398. Você pode ali entrar com a mensagem no nosso Zap para você saber se tem alguma dúvida ainda. A gente está aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa existir. Todo mundo tem que estar cadastrado para participar do encontro, para votar no dia 16. Se alguém está com dificuldade, algum problema, já avisa, porque você pode botar os suplentes do Zonal, né? Então, você pode... o importante é não perder esse voto que é tão importante. O voto é secreto, ou seja, você vai lá, você vai votar. Eu sei que tem gente que sofre pressão, tudo lá é você e a sua consciência de quem você acha que é o melhor nesse momento para disputar a prefeitura da cidade de São Paulo pelo PT, pela esquerda. Acho que nós temos todas as condições de construir um grande campo na esquerda, unificar a esquerda
e enfrentar os dois projetos que estão em disputa, o projeto genocida de Bolsonaro e o projeto elitista e privatizante de Bruno Dória. Um grande abraço, gente. Eu fiquei feliz demais no dia de hoje. Primeiro por esse ao vivo aqui, que adorei fazer com a com o João Vitor, estava o Paulo Freire no começo, os apoios, os vídeos de apoio que a gente recebeu aqui, o pessoal falando, e também por o ao vivo que a gente fez um pouquinho mais cedo, às 3h. Quem não assistiu pode assistir, está no YouTube, está no Facebook. Só lá procurar o @Padilhano, você pode assistir, que foi a declaração de apoio do Suplicy, do Paulo Teixeira, do Nabil Bonduki, que é a nossa candidatura. Vamos juntos, PT unido muda SP, vamos unificar o PT, construir essa vitória. Muito obrigado, João Vitor. Muito obrigado, Tâmara. Foi um show. Eu fiquei com vontade de fazer mais com vocês. Aí vamos programar fazer outros bate-papos como esse aí. A gente sabe que o PT decide dia 16, começa a pré-campanha, não pode fazer atividade de rua ainda. Vamos construindo a conversa por aqui. Um grande abraço, Tâmara. Um grande abraço, João Vitor. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até esse momento aqui. Quem for dirigente zonal tem que votar, se cadastrar para votar no dia 15 e 16, volta dia 16, vai ter que participar do encontro dia 15. Quem conhece algum dirigente zonal, pede o voto para a nossa candidatura e vamos construir a candidatura a prefeito do PT e fazer uma grande bancada de vereadores e vereadoras combativos do PT, do Partido dos Trabalhadores, para a gente mudar de vez a cidade de São Paulo. Um grande abraço, gente. Eu acho que tem vídeo no final aí, tem mais surpresa. Então a gente está se despedindo aqui, mas tem vídeo, fica um pouquinho aí que tem mais surpresa aí para vocês do dia de hoje. Um grande abraço. Um abraço, gente. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia do coronavírus na área da saúde gravíssima. Acho que a mais grave da história do Brasil e de São Paulo, obviamente. E acontece que justamente Alexandre Padilha, um médico de excepcional qualidade, que foi ministro da Saúde, tanto no governo do presidente Lula quanto da presidenta Dilma Rousseff. E ele, em sua participação nas gestões e também como secretário municipal da Saúde do prefeito Fernando Haddad, se uma coisa que ele conheceu muito bem e quis melhorar, aperfeiçoar, foi o sistema de saúde pública. O serviço de saúde, o SUS, passou a ter uma importância imensa. E foi assim que nós, Suplicy, Nabil, eu e Padilha, chegamos à conclusão de que o Padilha seria um candidato com o melhor perfil para esse momento, para disputar a cidade de São Paulo. Para esse objetivo de implantar um programa, um objetivo de ampliar na base de esquerda e para um objetivo também para animar todos nesse processo de campanha, e o Padilha está animado, né? E está com ganas para... Eduardo Suplicy, Paulo Teixeira, grandes companheiros aí de muitas jornadas e décadas de trabalho conjunto, e especialmente, boa tarde, Alexandre Padilha, né, que nesse momento, nesse dia, nós estamos aqui numa grande unidade, se reunindo em torno do seu nome como candidato de todos nós a prefeito de São Paulo. Muito bom, viu? Ter o apoio hoje, terminando nosso programa aqui com a declaração de apoio do Suplicy, do Paulo Teixeira e do Nabil Bonduki, e com a participação desses dois militantes fantásticos aqui, da nossa companheira Tâmara, presidente do Zonal do Tatuapé, e do João Vitor, nosso companheiro do diretório municipal. Um grande abraço, pessoal. Vamos atrás dos votos, vamos atrás do pessoal dos zonais aí, conversar com todo mundo, quem está nos acompanhando, até dia 16. Começa dia 15 o encontro, no final do dia. Tem que estar cadastrado, dia 16 é o dia da votação. Grande abraço, beijo, Tâmara, beijo, João Vitor. Vamos para a luta. Tchau, tchau, companheirada.